Bom dia a todos, bom dia aos neuronautas. Vou apresentar um caso de uma paciente feminina de 13 anos, branca, proveniente do interior do Mato Grosso. A paciente tem uma queixa de perda de força nas pernas e deformidade escoliótica progressiva há 1 ano. A paciente, então, previamente rígida, há 1 ano refere que iniciou uma perda de força em membros inferiores, inicialmente na perna direita e posteriormente em perna esquerda, e essa perda de força mais acentuada sempre à direita. E do lado esquerdo ela referia também uma alteração sensitiva. E associado a isso, a mãe notou que ela estava ficando torta. E ela referia quedas frequentes nos últimos meses. Uma paciente que teve uma gestação e parto sem intercorrência, desenvolvimento normal, e a mãe refere que ela tinha um excesso de pele em região de coluna dorsal, que foi operado com 7 anos de idade, mas a gente não conseguiu caracterizar que defeito era esse, não tinha anátomo, não conseguimos prontuário, nada disso. No exame físico, a gente viu uma cicatriz de mais ou menos uns 8 centímetros na região da coluna torácica baixa, e na inspeção a gente viu uma escoliose toracolombar com convexidade à esquerda, através do teste de Adams e triângulo de talha assimétrico. Exame neurológico, ela apresentava uma paraparesia crural espástica, hiperreflexa e com sinais de liberação piramidal. A força era grau 4 mais na perna esquerda e grau 3 na perna direita. Tinha clonos de patela e aquileu, Babinski bilateral, e a sensibilidade ela tinha alteração nos 2 membros. Quando a gente fazia comparação, a gente via que a esquerda ela tinha uma hipoestesia térmico dolorosa, né, diminuída em relação à direita, e a direita uma alteração vibratória mais acentuada que a esquerda. Uhum. Marcelo. Marcelo já é nosso ridículo, né? Já acabou o R5? Acabou o R6, né? R7. Agora, basicamente, a gente está vendo uma paciente com quadro de uma síndrome medular. Né? Então, ela tem a alteração, né, ela teve a alteração da deformidade, que foi percebendo com o passar do tempo, mas agora, basicamente, é um quadro medular. A gente vê que está pegando a medula direita. Os níveis não tinha, né, Eduardo? Todo membro, né? Mais ou menos assim. Ela tinha. O que a gente conseguiu definir mesmo foi em perna, mesmo para. Principalmente com diapasão, né? Com estrutura óssea que a gente tem que colocar. A gente vê que a perda da propriocepção à direita, a gente pensa mais na coluna posterior à direita. A perda da sensibilidade térmico-dolorosa à esquerda faz todo sentido, né? Porque o espino talâmico ele vai cruzar. Então, está pegando também à direita, né? A hemimedula direita. E a hemiparesia espástica, aí a gente não consegue topografar direito, né? Mas provavelmente deve estar, como está pior à direita, também está pegando mais a hemimedula direita. Então, é um caso aí que parece ser de uma escoliose grave, né? Já com comprometimento medular também grave. O que chama a atenção, que também é interessante nesse caso, é que teve essa cirurgia prévia, que ninguém sabe ao certo o que é, né? Então, não sei se deve ter um desafismo aí associado, se ela ficou... Viu o tema da aula. Eduardo, você que examinou a paciente, era alguma coisa suspensa? Poderia lembrar um quadro de seringomelia? Não, professor, ela é bem um quadro de Brown-Sequard mesmo. Foi à direita, foi fazendo aquela evolução em U. Uhum. E assim, obviamente ela tinha as 2 modalidades alteradas nas 2 pernas, mas quando a gente faz comparativo, chamava atenção térmica e dolorosa à esquerda, diminuída em relação à direita, e a sensibilidade vibratória à direita. Então, a semiologia rica mesmo fez um quadro, que a gente for classificar isso, seria uma M-secção, né? Se a gente for colocar como um Brown-Sequard, né? Uhum. Ok. E topográfico, Marcelo? Dá para topografar? Você pegou toda a perna, né? E pelo menos aí nível torácico alto, né? Então deve ser, desculpa, torácico baixo, né? Então provavelmente deve ser ali, né? T10, T12. A lesão medular em si, né? Agora a escoliose, aí vai ter que ver, né?
no exame físico ou no exame radiológico, mas geralmente ela pega toda a coluna torácica. Seria a coluna dorsal aí, né? E etiologia, você pensaria no quê? Então, aí que vem aquela discussão que eu comentei, né? Então, ela teve essa lesão de pele que ninguém sabe ao certo o que foi, né? Então, pode ser que tenha um disrafismo oculto, mas se a gente olhar somente escoliose, o que é mais comum é ser uma escoliose idiopática, né? Escoliose idiopática com déficit neurológico? Então, isso que é estranho. Então, por isso que o mais provável mesmo é ter, ou você ter a medula presa ali, ter desenvolvido o disrafismo, ou... né? Essa é uma das perguntas que eu fiz para o Slavieira para ele revisar depois. Quando que a gente desconfia de uma escoliose secundária, né? Então a gente colocou então como uma síndrome medular incompleta, né, um Brown Sequard, uma deformidade escoliótica tóraco-lombar com convexidade para a esquerda, topografia coluna tóraco-lombar, etiológico, a primeira hipótese que a gente pensou, isso sem olhar exame, seria isso mesmo, escoliose secundária neuromuscular, neuropática, né, associada a uma lesão intracanal, talvez associada a esse disrafismo. E como a segunda hipótese, não era o que a gente pensou a princípio, mas só para ilustrar aqui, uma escoliose secundária congênita que a gente define como uma malformação direto na vértebra, né? Uma hemivértebra, uma barra óssea na defeito da formação ou da segmentação. Né? Aqui eu vou pedir para o Vinícius comentar um pouco das imagens. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o panorâmico dela pré, que ela perdeu. Era aquele panorâmico comprido, a gente não tinha feito foto. Então, esse aqui já é na mesa de cirurgia, um panorâmico na sala. Então, Eduardo, só acrescentando o que o Marcelo falou, qualquer quadro de deformidade que provavelmente foi o que chamou a atenção inicial dos familiares, associado a um déficit neurológico, você já não pode classificar como escoliose idiopática. Então, isso aí é, obviamente, uma escoliose neuropática. Além disso, um outro fator que é predominante para fazer a investigação auxiliar com outros exames de imagem, além da radiografia panorâmica, é a escoliose esquerda convexa. Então, toda escoliose esquerda convexa ela é anormal. Ela não é o padrão de uma escoliose idiopática. As escolioses idiopáticas são, por regra, direita convexa. Então, você encontrou uma convexidade esquerda, isso aí te faz pensar que pode ter alguma causa orgânica. A gente vê que é uma escoliose de magnitude pequena, 37 graus, bem na topografia de uma alteração ali de fluxo licórico, alguma alteração medular naquela região que não está bem determinado aí, mas possivelmente sendo a causa da escoliose. Então, tem uma alteração ali, eu não consigo identificar o nível correto, mas um nível torácico baixo. A gente vê os forames alargados com um acúmulo licórico naquela região, possivelmente um cisto, uma meningocele, alguma coisa nesse sentido. O Vinícius colocou muito bem, essa menina tem todos os achados para você investigar uma escoliose secundária, né? Curva para a esquerda, déficit neurológico, deformidade rapidamente progressiva e essa história de lesão em linha média. Então, isso você tem que ficar uma mensagem aí da aula, seria isso o mais importante. Então, aqui a gente está vendo uma curva ali de T10 a L3 de 37 graus. Ali está ao contrário, porque a gente olha isso de trás para frente, né? O coração está invertido. O que a gente nota aqui é uma lesão cística com característica de líquor, que está indo do forame desde T8 até T12. E aqui mostrando sagital, o alargamento dos forames. Ó, T8 dá para a gente ver que já tem um forame alargado, T9, T10, T11, T12. Então são 5 forames com esse alargamento dessa lesão cística, mais uma porção intracanal que vai também ali quase até T7. Ela fez ressonância de neuroeixo todo, o cone medular dela estava em T12, não tem medula presa, não tem fírum lipomatoso. E aqui o T1, e T1 com contraste, mostrando essa imagem de conteúdo licórico, intracanal, indo para os forames. E uma coisa aqui, perguntar para o Vinícius, que é outro detalhe
que a gente vê que aqui está muito diferente, essa curva está para a esquerda. E esse cisto está para a direita, certo? O que te chama atenção no axial aqui, Vinícius? Você que lida com escoliose. Vou colocar um T2 que vai ficar mais nítido do que eu estou perguntando. Para que lado que está essa medula? A gente vê escoliose idiopática. Escoliose idiopática, a medula fica do lado côncavo. Côncavo sempre. Se a medula está do lado convexo, ou seja, está fazendo o maior trajeto, é porque isso está muito hipertensivo, conseguindo jogar Tá apoiado a medula. na doença. Né, porque a gente sempre fala, né, passar o parafuso do lado côncavo é mais difícil, além do pedículo ser mais fininho, a medula normalmente está ali, né? Aqui está o contrário, a medula está do lado convexo e com esse cisto empurrando, rechaçando a medula e bate com o quadro clínico, né, da direita para a esquerda. E o que a gente nota aqui, como o Vinícius colocou, os pedículos todos rudimentares nessa região e o cisto indo para além do canal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque se tentar passar um parafuso naquela região ali, vai fazer fístula ao 0 minuto, né? Conduta. Alguém quer falar? O que você faria aí, Vinícius? Tratar essa doença como sendo duas doenças em separados, né, uma em consequência da outra. A primeira doença desse cisto e a segunda consequência dela é a escoliose. O cisto, ele obrigatoriamente tem que ser tratado, ele está hipertensivo, dando sintomas neurológicos, déficit, etc. Então, acho que o primeiro ponto é tratar o cisto, fazer possivelmente uma derivação desse cisto, uma reconstrução. Cisto? Talvez uma derivação. Acho que seria ou abrir esse cisto e tentar explorar. São opções. Eu não fico na dúvida aí qual seria a melhor delas. Agora, uma derivação é a terceira doença da doente. É possível mesmo, professor. E, secundariamente, então, falar da escoliose fica um pouco difícil. Teria que ver a paciente, ver a inclinação dela com o tronco para frente, qual que é o grau de rotação, etc. E as inclinações laterais, né, radiografias laterais panorâmicas, para a gente ter uma noção melhor, um estudo melhor da escoliose. Mas cirurgia de coluna não tem um padrão, mas uma recomendação nesses casos aí, com uma escoliose de baixa magnitude, né, uma deformidade não grave e um quadro neurológico, uma doença neurológica instalada, tratar primeiro a doença neurológica e depois ver se isso reverte para poder então tratar a deformidade. Que ela é jovem, ainda 13 anos, ela teria possibilidade até de uma reversão, né? O professor Sérgio tem experiência de fazer isso aí, né, professor, com um sucesso razoável, né? Do ponto de vista, sucesso razoável não, sucesso muito bom. Do ponto de vista radiológico, isso é um cisto intradural ou isso é um cisto extradural? Você já viu o cisto de aracnoide extradural? Extradural, não. São bem comuns, principalmente os cistos que eles saem pela bainha da raiz, entendeu? Às vezes associado à doença de neurofibromatose, e o cisto ele pode ser extradural. Você tem toda a sensação que é um cisto intradural, que seria o mais lógico, mas na realidade o que você pode estar vendo é um cisto extradural. Aqui eu não sei se tem um bordinho de dura e se esse cisto pode ser extradural. Depois que operou vai me dizer. Mas aí eu acho que o ideal é você abordar o cisto, às vezes com imagem T2 pesado, você consegue ver a área superior ou inferior do cisto, onde é o mecanismo valvular. E você não precisa abordar todo o cisto, você tem que destruir esse mecanismo valvular. É como os cistos de aracnóide intracraniano, né? Hoje em dia, no século XXI, em última análise, você colocar uma válvula em um cisto.
Então, nunca. Pensa, nunca colocar uma válvula. Vai ser um caso de exceção você pensar em colocar uma válvula no cisto. Tá? Então, não partir direto e pensar em colocar uma válvula. É claro, às vezes a doente tem uma neurofibromatose tão importante que tem esse cisto em todas as saídas das raízes, você tem 20 cistos, aí é uma situação um pouco diferente. Mas, num caso localizado como esse particular, acho que a tendência inicial é você destruir o cisto. A grande dúvida aqui se isso era um cisto de aracnoide ou uma meningocele. Eu até fui discutir com o pessoal da radiologia se existia alguma forma de tentar diferenciar isso previamente. Eles falaram que tenta fazer, como num cisto de neurocistocercose, aquela sequência cis-fiesta para tentar ver a membrana ou o fluxo licórico, mas na prática, né, a teoria é diferente, a gente foi para a cirurgia armado com a válvula, viu, professor? E fomos ver Ficou como... triste. Agora, uma pergunta antes da cirurgia. Você não tem uma escoliose? Você, para indicar uma cirurgia de escoliose, acima de 45 graus, mais ou menos? Acima de, nas idiopáticas, acima de 40 graus, elas já estão... Você não chegou nisso, né? Quer dizer, você também já foi armado para arrumar essa coluna? Sim. Tratar a doença e foi já arrumar a coluna? Sim, porque nós vamos fazer uma laminectomia aqui, né, professor? E 3 graus. Faltava 3 graus, se você for ver, né? Tá. Apesar da paciente, ela já tinha a menarca há 1 ano, mas ela ainda tinha um RICER 3, né? Ainda tinha um pouquinho de maturação. Com certeza, 40 graus ela iria chegar. Tá. E a nossa cirurgia ia causar a gente ia aumentar essa deformidade pela cirurgia só por acessar essa lâmina, né? Ok. Então, isso a gente não teve muita dúvida, não, professor. Tá bom. Aqui, então, mostrando já a paciente com a instrumentação. Naquela região que a gente vê ali, tinha uma fibrose no plano fora do osso, né, plano muscular. Então, a gente instrumentou ali embaixo, a gente fez um quadrado em L3 e L4, em cima a gente fez um quadrado em T6 e T7, porque a partir de T8 a gente só tinha pedículo de um lado. Aqui só para ilustrar a cara desse cisto, né? Na verdade, o que a gente viu foi um grande defeito dural. Um aspecto era de uma meningocele mesmo, não tinha dura mater. Vários trechos a gente olhava e via aquela membrana de aracnoide, só encostava, já saía líquor. Então nós fomos fazendo foraminotomia ali, abrindo todos esses forames, esvaziando todos esses bolsões, comunicando em cima e embaixo com o microscópio. E o que tinha de dura mater ali ao redor, a gente foi suturando e fechando esses bolsões. E ainda assim eu não fiquei tranquilo, eu achei melhor derivar. Coloquei uma DLP. Aqui só para ilustrar como era friável essa dura mater. Aqui está bem a região do forame, bem dilatado. E o aspecto da dura mater, na verdade, já direto na aracnoide, né? Nessa porção lateral do forame aí. Principalmente preocupado por fazer fístula também, né? Se você abre um buracão na aracnoide, você não tem fístula. E um buracão na dura. O duro é você deixar um buraquinho. Mas aqui, enfim, a gente fez tudo isso no mesmo tempo, né? Então ali está o catéter de DLP, ilustrado ali o branquinho, e colocar essa DLP em decúbito ventral. Então a gente fez uma abertura aqui no flanco direito, sepultamos o catéter à direita, aí fizemos a correção da escoliose. Aqui um detalhe do catéter vindo ali para o flanco direito. Aqui eu vou mostrar a monitorização. Então, essa paciente, quando foi a equipe do Dr. Ricardo Ferreira que fez a monitorização, foi feito então os potenciais sensitivos motores e eletroneuromiografia, tanto livre quanto provocada pelos parafusos. O que a gente notava que o lado direito, aqui para fechar com aquela semiologia que a gente viu, o lado direito, o potencial motor estava praticamente ausente, indicando importante comprometimento da medula direita, e o sensitivo que eles veem é o funículo posterior, então também estava diminuída à direita. Aqui mostrando a onda à direita, né, que é o segundo gráfico ali do meio, e em cima à esquerda presente.
gente passou a colocar os parafusos sem intercorrência. A gente fez a checagem com a monitorização pela eletroneuro estimulada. Checou com o raio-x. E o que a gente foi observando, à medida que a gente drenava esses bolsões, é que o potencial na perna direita começou a aparecer bastante conforme a gente ia drenando aqueles bolsões que estavam realmente muito hipertensivos. E aqui no final, o potencial ficou praticamente simétrico e a gente manteve isso após a correção da escoliose. E depois que a gente passou o catéter, acabou de melhorar mais um pouquinho. A gente passou debaixo daquele último cisto até a direção mais cranial. E aqui no final, com melhora substancial dos potenciais. Então, a gente ficou bem satisfeito que a melhora motora foi significativa e praticamente imediata. Que tipo de válvula que você pôs? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Eu coloquei uma DLP, professor, que drenasse o mínimo possível, que foi aquela verde. São 6 tipos, né? Coloquei para drenar o mínimo possível com medo de fazer hiperdrenagem. Dá para apagar? Aqui mostrando, então, o raio-x da sala, né? Tanto o pré quanto o panorâmico já na sala de cirurgia. A correção da escoliose foi bem satisfatória. O que a gente não conseguiu foi fazer uma boa derrotação, porque a gente não conseguiu fulcrar as vértebras daquele lado direito, né? Quer comentar alguma coisa aí, Vinícius? Extensão da artrodese, você acha o quê? Não, acho que está bem corrigido, né? Em vista da dificuldade de colocação de parafuso contralateral ali. A gente teve que subir aqueles 2 níveis por conta de não ter pedículo do outro lado, né? E conseguimos manter L5 livre, o sacro, para evitar um pouco de dor pós-operatória. Aqui já o raio-x com ela no quarto. A gente repara aqui como a escoliose gera uma hipocifose, né? Fica meio retificada. E aqui mostrando a tomografia com os implantes. Aqui eu coloquei essa imagem no detalhe para mostrar como era o pedículo do lado direito e a erosão que esse cisto causava no corpo. Então a tentativa de colocar um parafuso pedicular ali, a chance de fazer uma fístula naquela região e complicar muito aí a nossa vida e a da paciente principalmente ia ser grande. E aqui os cortes mostrando a área da laminectomia. Evolução, o professor já cantou a bola. O paciente fez um quadro de hiperdrenagem, difícil controle, a gente internou, mas foi bom no sentido da gente esperar cicatrizar bem essa pele, ter certeza de que nada ia exteriorizar, e aí depois a gente optou por tirar, e ela ficou muito bem sem a derivação. Mas eu achei que funcionou bem como se fosse fazer uma analogia, uma DVE, quando você opera um tumor, ficou uma coisa provisória. Se você colocasse uma DLE, talvez você criaria uma porta de entrada. Mas a gente tratou a terceira doença dela, que foi retirar essa válvula, e ficou muito bem sem ela, com uma melhora significativa da força, está praticamente normal, e um pouquinho de alteração sensitiva. E aquela história de quedas dela provavelmente era por conta do cordão posterior, ela caía com frequência. Eu pedi para o Slaviero responder 3 perguntas aí na aula dele. Quando fazia a suspeita de escoliose secundária, que o Vinícius colocou aqui, a gente reforçou, que eu acho que é uma coisa fundamental para aluno de medicina e para neurocirurgião geral também. Como a gente classifica as escolioses secundárias e comentar um pouquinho sobre disrafismo espinhal e tentar associar. Será que teve alguma coisa mesmo com aquela massa? A minha hipótese final foi aquela dura mater, ela estava toda ausente naquela região. Mais ou menos como um groin fracture que a gente vê, que fica aquela falha de dura mater e com o tempo aquilo foi pulsando e criando aquela área de meningocele. Essa é a impressão que eu tive.
não era cisto de aracnoide isso, e também não vimos nada de falha de óssea, de desrafismo aberto ali para falar que essa massa era a mesma que saía desde o nascimento, né? Então, a minha hipótese final foi essa, uma falha de dura, talvez associada a algum dimpo ou alguma lesão pedunculada na pele, que criou isso lá atrás, e com o desenvolvimento isso foi crescendo. Exatamente. Mas, na realidade, você acaba tendo uma aracnoide redundante ou um cisto de aracnoide. Eu tinha uma análise mesmo com a falha da dura. É uma meningocele, né? Meningocele não, porque você não tem nada na pele. Alguém já tirou. É. Quer dizer, fica difícil saber o que foi feito anteriormente. Então, Felipe, você quer responder essas perguntas rapidamente? Bom, bom dia. Vou falar rapidamente sobre a escoliose toracolumbar associada a desafios nos espinhais. O Dr. Vinícius já deu uma aula sobre escoliose. Desafio espinhal foi diversas vezes tema de discussão aqui. O meu objetivo é tentar correlacionar rapidamente esses dois assuntos. A escoliose é definida, então, consensualmente como uma alteração da curvatura no plano coronal maior que 10 graus. Ela é idiopática em cerca de 80% dos casos, então, idiopática não é encontrado nenhuma alteração do neuroeixo, nenhuma alteração óssea, geralmente, na verdade, por definição, não há déficit neurológico, como é o nosso caso aí. As causas secundárias se relacionam às causas congênitas, que por definição também são alterações vertebrais, ou seja, do osso. Alterações medulares ou desafismos não entram nas causas congênitas, ela é uma alteração óssea. Então, pode ser alteração da formação óssea, da qual o protótipo é hemivértebra, ou da segmentação, que o protótipo é a barra unilateral não segmentada. As causas neuromusculares, elas se dividem em neuropática, quando há o comprometimento do neuroeixo, pode ser neurônio superior ou neurônio inferior, ou as causas miopáticas, da qual o protótipo, um dos exemplos é a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo. E outras causas, tipo doença do colágeno ou neurofibromatose. Então, essas seriam as causas secundárias. Quando suspeitar de uma causa secundária, já foi falado pelo Dr. Vinícius, sempre que tem uma alteração neurológica, não é considerada idiopática. Sempre que tem um estigma cutâneo na linha média, sugestivo de um desafismo espinal, isso deve ser considerado como uma escoliose secundária. Uma curvatura, uma convexidade torácica para a esquerda, uma progressão rápida da escoliose, uma divergência na literatura, mas em geral mais que 5 graus por ano, e uma hipercifose torácica. Esse autor, o Lenk, ele fala que geralmente tem uma tendência a uma cifose torácica que varia entre 10 a 40 graus, e quando maior que 40 graus deve ser suspeitada uma causa secundária. Revisando rapidamente a parte de embriogênese aí para a gente entender. Desculpa, teve algum problema no... Tudo bem, teve algum problema no slide aqui, mas a primeira fase de formação da coluna é na segunda, terceira semana, e é a diferenciação do zigoto na mórula, blástula e gástrula, que é uma parte que a gente estuda pouco, é difícil compreensão, mas é da diferenciação do zigoto até os 3 folhetos embrionários, do qual o protótipo da diastematomielia é uma alteração da gastrulação. A questão de prova é isso. A segunda fase, a neurogênese secundária, é da formação da notocorda até o fechamento do tubo neural, que ocorre no D26. Então, o neuróporo caudal é o último a fechar. Aqui, então, mostra alguns slides exemplificando a formação da placa neural, da crista neural, goteira neural e tubo neural, fechamento do neuróporo rostral e caudal. Isso tudo acontece no D16, D18, D21, fechação do neuróporo rostral, que se associa à anencefalia D24, e a mielomeningocele ao D26. Isso tudo é chamado de neurulação primária. Tem um grupo diferente de células que forma o cone medular distal e o filum terminale,
que é chamado de neurulação secundária. Também questão de prova no SBN do R4 esse ano caiu. Qual distúrbio era um distúrbio da neurulação secundária? E a resposta era um filo terminale lipomatoso, né? Que é uma formação bem distal, uma malformação bem distal da coluna. A esqueletogênese é a terceira fase, vai da 9ª à 24ª semana, a diferenciação dos somitos em músculo, pele, corpo vertebral, etc. Bom, o desafio espinal a gente já sabe que ele é dividido em aberto e fechado, de acordo com a apresentação ao nascimento, o professor sempre fala isso. Então, aberto quando não há uma cobertura total do defeito por derme ou epiderme, fechado é quando tem esses estigmas e há um fechamento do defeito por derme ou epiderme. Então, aberto, classicamente, a gente fala da mielomeningocele, que é um defeito da neurulação primária, ou mielodisplasia, também neurulação primária. Fechado, a meningocele, a lipomiellomeningocele, que é uma importante alteração da neurulação secundária. O lipoma de filum terminale também neurulação secundária. Cistos neuroentéricos, cisto dermoide e epidermoide. O trato do sino dérmico, que é uma comunicação da dura mater com a pele, eventualmente um diagnóstico diferencial do nosso caso. A diastematomielia, que é uma divisão da medula, e o ancoramento dural, the third cord. Então, como correlacionar essas duas causas? Há uma hipótese múltipla para fatores relacionados ao desafio espinal e escoliose. Então, uma das hipóteses é o ancoramento medular. Tem uma implantação baixa do cone medular e uma fixação através do filum terminal espessado que causa essa deformidade. Outra alteração, muitas vezes tem alterações das vértebras, tanto de formação quanto de segmentação, associado ao desafio espinhal que predispõe essa alteração no plano coronal. Paresia da musculatura paraespinal, por compressão do segundo neurônio, paresia dos membros inferiores, ou mesmo uma alteração do quadril, que muitas vezes está associada a esses pacientes. Então, a mielomeningocele, escoliose, o desafismo aberto, ele se relaciona à evolução por escoliose quando acima de L3 ou em L3 em até 70% dos casos. Então, pode ser multifatorial aí, ou por um ancoramento das raízes inferior e um ancoramento dural, medular, ou por um Chiari tipo 2 causando uma compressão medular ou eventualmente uma seringomielia. Ancoramento dural causando escoliose, por definição, o ancoramento medular ele é definido como uma implantação abaixo de L2, tá, do cone medular, e um filo terminalis espessado e hiperintenso, então maior que 2 milímetros. Esse dano à medula é causado por um estiramento da medula e um estresse por hipóxia dessa região. Muitas vezes tem estigmas cutâneos relacionados a isso. Os sinos dérmicos, então, a gente vê esse dimple, que é esse furinho na pele, e uma comunicação da pele com a dura mater. Tumores epidermoide e dermoide são tumores raros, o diagnóstico diferencial entre eles é pela restrição à difusão do epidermoide, muitas vezes relacionados à hipertricose da região dorsal, que também se relaciona à diastematomielia. Sempre que você observar uma massa lipomatosa subcutânea, um desafismo oculto, você deve correlacionar isso a uma lipomiellomeningocele, um distúrbio fechado, um desafismo fechado que tem um lipoma que se comunica com o espaço intradural. Lipoma do filum terminale, também um espessamento lipomatoso do filum, geralmente tem um ancoramento medular. O split cord malformation, o professor deu uma aula recente disso. E tem dois tipos pela classificação de Punk, que é a diastematomielia, em que tem um septo ósseo cartilaginoso e 2 sacos durais, ou a diplomielia, que é o tipo 2, que tem um septo fibroso somente no mesmo saco dural. Ele é classicamente definido como um distúrbio da gastrulação, então daquela primeira fase bem precoce da diferenciação entre ecto e endodermo. Aqui uma imagem de ressonância mostrando o tipo 1, 2 sacos durais, e o tipo 2 no mesmo saco dural. Então a conclusão é que tem um grande espectro de malformações toracolombares congênitas relacionadas à escoliose, que é importante conhecimento embrionológico normal e alterado para facilitar o diagnóstico e tratamento nesses pacientes.
aqui o meu obrigado e agradecer os R5 que se formaram esse ano, Dr. Thiago, doutora Ana, Dr. Felipe. Eu achei o caso interessante, a forma como o caso foi conduzido, a parte de imagem muito interessante, mas eu vou dar minha opinião sobre o que eu penso a respeito desse caso. Esse caso, na minha opinião, não é um caso de disrafismo, acho que é um caso de um cisto de aracnoide da região. Acho que foi muito interessante você ter relembrado essa parte embriológica. Nós temos que lembrar que o cisto de aracnoide, na sua fisiopatologia, eles começam a se formar por volta da 14ª semana de vida gestacional. Existe uma série de mecanismos propostos aí, mas o que nós vemos nos exames, basicamente, são as alterações plásticas do osso, uma remodelação óssea ocasionada por aquele aumento focal do espaço licórico. Nós estamos vendo o espaço licórico, mas, na minha visão, acho que nós estamos vendo um cisto aracnoide mesmo que provocou essa remodelação e sacrificou estruturas importantes que levam à estabilidade da coluna. E essa menina, aos seus 13 anos de idade, quando está na sua fase de crescimento, houve uma descompensação do quadro. E é claro que nós não, por se tratar da própria aracnoide, isso explica até o que o Eduardo comentou durante a cirurgia. Nós não estamos vendo nada, estamos vendo aqui uma aracnoide, mas é assim mesmo que o cisto de aracnoide vai aparecer, né? Nós não vemos nenhum estigma cutâneo, nós não vemos nenhuma associação com lipomas, nós não vemos nenhuma associação com diastematomelia nesse caso. Então, na minha visão particular, acho que nós estamos lidando com o caso de um cisto de aracnoide que levou à remodelação óssea da região. Mas tem uma coisa interessante nessa história, porque teve uma cirurgia, alguém mexeu lá. O que foi, nós não sabemos, quer dizer, então tinha alguma pele redundante que não é comum no cisto de aracnoide. Então nós vamos ficar, essa sua dúvida, nós vamos ficar devendo. Fala, Eduardo. Fala, acho que o Manuel perguntou, depois o Oreste. Eu queria só perguntar para o que estudou primeiro, como é que você mostrou a fisiopatologia? Como é que você acompanha esses doentes de disrafismo e qual é o momento de indicar a cirurgia para esses doentes? Esse o Eduardo fala ou... Isso eu falo. O melhor momento de operar esses disrafismos fechados é com 6 meses de idade, que é um período que a criança já está grande e está longe dela começar a andar. Se você vai fazer a cirurgia próximo dela começar a andar, você causa um trauma e você atrapalha isso. E muito pequenininho não tem porquê, porque ainda você não vai distender essa coluna. Então, lipomeningocele, diastematomelia, todas essas coisas fechadas, na minha interpretação, cirurgia ao 6º mês. Disrafismo aberto, cirurgia o mais precoce possível. E a escoliose, professor? A escoliose? Como você acompanha a escoliose e quando indica a cirurgia para esses... Você indica a cirurgia quando já acabou o crescimento desses pacientes, tá certo? Depois que menstruou, depois que acabou o crescimento, salvo se tem algum déficit neurológico que você tem que intervir rapidamente, como foi o caso do Eduardo. Na verdade, assim, quando tem essas malformações congênitas, por exemplo, hemivértebra, o ideal é você, com a criança pequenininha já, 1, 2 anos, você tentar pelo menos estabilizar aquela curva para não ficar uma curva depois muito grande quando ela crescer, né? Então você tenta pelo menos fazer uma artrodese na convexidade ali, para não deixar isso virar uma escoliose, uma deformidade muito grande depois. Você artrodesa a convexidade. Acho que o Vinícius também pode comentar alguma coisa disso aí. Então, a utilização de sistemas dinâmicos, né, que hoje em dia a gente tem acesso ao Vepter, que é à medida que a criança vai crescendo, vai fazendo a distração do sistema para favorecer o crescimento e dificultar a progressão da escoliose. Ok, prometo a vocês, nossos neurointernautas, que programaremos uma reunião só para estudar o timing do tratamento dos disrafismos abertos e oculto. Vamos lembrar que estamos ainda em fevereiro, mas todo mundo está empolgado porque o carnaval está um pouco longe. Lembrá-lo a vocês que na semana que vem estaremos novamente com outra reunião da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Tenham todos vocês um bom dia e muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem, nossos neuronautas, e muito obrigado. Desculpa, Oreste.